Glória a Deus. Nós paramos na primeira parte, onde o Senhor estava nos falando sobre aqueles que são e os que não são dignos de serem discípulos do Senhor. Amém? O que é que nós vimos no domingo passado? Nós falamos que qualquer pessoa pode ser um discípulo de Yeshua. Amém? Amém. Desde que, e aí nós falamos, saia do lugar onde está. E pode ser o mundo, pode ser uma posição indiferente, ou pode ser uma posição de quem já abandonou a fé. É preciso sair da sua zona de conforto para que você chegue mais perto na presença do Senhor. E se não há um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor, você não poderá ser um discípulo dele. Paulo tinha muito conhecimento, era um homem preparado, conhecia de lei. E, no entanto, apesar de conhecer a lei de Deus, ele era contra a obra de Deus. Algo quase inconcebível para nós. Como é que alguém formado aos pés de um mestre da lei e a lei de Deus poderia se opor à obra de Deus? O que aconteceu? O que foi necessário acontecer com Paulo para que ele mudasse a sua visão? Foi necessário um encontro pessoal com o Filho de Deus. Amém? Amém. Se a pessoa vem para a igreja, mas não tem um encontro pessoal com o Senhor, não pode ser discípulo, porque quando a coisa apertar, quando a demanda for mais forte, essa pessoa não poderá resistir às provações. Só permanece quem teve um encontro pessoal com Yeshua. Quando você se converteu e veio aqui para Monte Horebe, você veio arrastado ou no momento daí da sua história você teve uma experiência pessoal com Yeshua? Quem não teve, levanta a mão. Opa, todo mundo teve. Então, quando se tem uma experiência com o Senhor, você sabe o dia, você se lembra o momento, você não se esquece. Por quê? Porque é algo que muda a sua vida completamente. Amém? Então nós falamos o que é necessário para que alguém realmente possa ser discípulo. Nós falamos na primeira parte, na segunda parte nós vamos falar que é importante, e você já leu 1 Coríntios 13, já sabe, que se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu doar os meus bens aos pobres, e eu não tiver amor, nada disso me aproveita, nada disso serve. Por que você acha que eu preciso ter amor? E se eu não tiver amor, nada disso me serve? Por que será? Não basta alguém falar, não, então eu vou fazer o que é certo e pronto. Só vou lá e obedeço, só vou cumprir a minha parte e acabou. Eu não tenho amor, mas eu vou fazer o que estão mandando. É o suficiente? Sabe por quê? Porque Deus é amor. Você pode fazer o que quiser. Se você não estiver em amor, você não está em Deus e Deus não está em você. E se você fizer qualquer coisa separado de Deus, não vai aproveitar para você. E Yeshua deixou muito claro quando disse, sem mim, nada, você não pode fazer nada sem Ele. E qualquer coisa que você faça sem Ele, não tem valor para Ele. Às vezes a gente fica questionando, mas por quê? Poderia fazer alguma coisa para Deus. A Bíblia diz que Deus é um Espírito. Você quer agradar a Deus? Precisa fazer o que for feito, tem que ser feito em Espírito. Quer agradar o coração de Deus? É necessário fé. Quer agradar o coração de Deus? Faça de todo o seu coração. Faça em amor.
faça por fé, faça em espírito. Lembra daquele tripé que eu sempre digo? Fazer em amor, fazer em fé, fazer em espírito. E a esse tripé a gente acrescenta o princípio: fazer de todo o coração como ao Senhor, porque é a Cristo que nós servimos e é dele que receberemos a recompensa. Glória a Deus. Quando o Senhor estava falando, colocando essas condições para que alguém fosse ou não discípulo dele, ele deixou bem claro que a pessoa que viesse a ele e não amasse mais a ele do que qualquer outra coisa, essa pessoa não poderia ser um discípulo. Deixa eu te perguntar, você está confortável como apenas sendo crente? Ou você, enquanto não for discípulo, não vai estar contente? Você gostaria de ser apenas crente ou discípulo? Discípulo. Se você quer ser discípulo, você está no lugar certo. Glória a Deus. Amar mais a Ele do que as coisas terrenas. E aí eu vou abrir aqui, vamos subdividir essas coisas terrenas para você entender. Coisas materiais, relacionamentos e até a própria vida. Pense comigo, o que são coisas materiais? Minhas posses. Minha casa, meu carro, meu computador, meu celular, minhas roupas, móveis, joias, minhas plantas. O que é meu? Se alguém perguntar daquilo que está lá na sua casa e você puder dizer é meu, são coisas normalmente ou comumente são coisas materiais. Porque aquilo que não é material, pergunta, não dá para você falar, tem que explicar melhor. Segundo, o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa, tem coisas que você coloca em... aonde? Prioridades invertidas, quando você coloca qualquer coisa em primeiro lugar. Meu computador, meu Free Fire, meu Golf está lindo. Qualquer coisa que você possa colocar como alta prioridade, cuidado para ela não assumir ali de segundo para primeiro. Alguns são reprovados logo de cara neste nível mais superficial. Algumas pessoas que vêm e elas querem ser discípulos, essas pessoas querem ser discípulas de Yeshua, mas elas, aqui no primeiro nível, eu estou falando de coisas materiais, e quando a pessoa coloca o coração nessas coisas, ela já é barrada no primeiro nível. Olha o que está em Mateus 19, 21 a 23. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Amém? Amém. Mas será que é só um rico que tem dificuldade de tirar o coração das coisas? Tem pobre que tem um centavo furado da época do cruzeiro, do cruzado antigo lá, e não tira o coração daquilo. Tem gente que tem um monte de coisa que não presta para nada, mas é minha, ninguém põe a mão. Eu não dou, não empresto e não quero que mexa. Quando o Senhor diz assim, desapega de tudo que você tem. Por que será que é necessário, às vezes, uma palavra dessa ser dita a uma pessoa? Porque Jesus não disse isso para todo mundo. Você lendo a Bíblia encontra Jesus falando esse discurso para todo mundo? Vende o que tem, dá aos pobres e vem, segue-me. Ele falou? Não, ele não falou. Para quem ele falou? Para aquele que a Bíblia diz que Yeshua olhava o homem e ele via o coração do homem. Quando ele se dirigiu a esse jovem rico, ele foi direto no ponto.
E às vezes o Espírito Santo tem ido direto ao ponto contigo e você não tem ouvido a voz do Espírito Santo. Às vezes o seu problema é em outra área. Às vezes o Espírito Santo está falando contigo para abrir mão de certas coisas e você não abre. E você não entende que é com você, você acha que é com aquele que não veio no culto hoje. Como é que eu vou saber aonde é que está o meu coração? Quando eu disser que eu não tenho condição de abrir mão. Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Pronto. Se Jesus tivesse falado isso para o Zaqueu, o que teria acontecido? Qual era a resposta de Zaqueu? Apesar de ser um coletor e para a população ele era um ladrão. Então, aparentemente, ia ser um cara que o dinheiro era muito importante para ele. Só que quando ele se converteu, o que ele disse? Se eu prejudiquei alguém ou se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. Aleluia. Será que ele tirou o coração do dinheiro ou não? Jesus falou para ele, vende o resto e dá aos pobres. Falou? Por quê? Porque viu desapego, viu que o coração dele se desprendeu do que é terreno e subiu. E ele disse, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia! Quando o Espírito de Deus fala comigo e contigo, Deus espera uma atitude, uma reação. Quando você senta aqui e ouve a palavra, quando Deus fala contigo, Deus espera que você tome uma atitude. Não é para só ouvir a palavra e dizer glória, aleluia, amém, e voltar para casa e continuar. A palavra que tem sido uma palavra de exortação, de correção, esta palavra tem sido dada com propósitos. Qual é o propósito de Deus de me exortar? Produzir mudança. Por que Deus me corrige e me disciplina? Para produzir mudança. Para o bem de quem? Para o meu bem. Para o meu crescimento. Amém? Amém. Coisas terrenas. Nesse plano aqui eu posso ainda colocar os relacionamentos. Há pessoas que são apegadas demais em alguns relacionamentos e elas têm problemas sérios porque aquele relacionamento fica entre ela e Deus. Quando alguma coisa fica entre eu e Deus, o que isso vira? Vira idolatria. Nada pode estar entre Deus e eu. Nada pode me separar de Deus. Qualquer coisa na qual eu colocar o meu coração com apego vai se tornar um ídolo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus vem em primeiro, o seu reino vem em primeiro, a sua justiça vem em primeiro lugar. Relacionamentos com seu pai, com seu cônjuge, com seu filho, com seus irmãos, com seus parentes, com a minha família. Ai, a minha família. Aham. Quem é a sua família? Você nasceu de novo. Você tem um pai no céu. E a sua família é a família daqueles que nasceram de novo. Aleluia! Você ainda continua tendo uma família aqui, mas a prioridade vem de cima para baixo. Primeiro o Senhor, primeiro o reino, depois o resto. Amém? Amém? Se você se deixar esbarrar em algumas dessas áreas, você vai ficar no nível aqui dos relacionamentos, já eu diria no nível intermediário. Porque às vezes a pessoa não é avarento com dinheiro, não é avarento com coisas, não é apegado a nada, mas às vezes nos relacionamentos ele coloca a prioridade muito elevada em relacionamentos. Então aqui já no nível intermediário. Por quê? Porque nós devemos amar essas pessoas que eu falei. Nós temos que amar os nossos pais. Cada cônjuge tem que amar o seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos e parentes. Temos que amar as pessoas? Temos.
Mas amar a Deus está acima de todas as coisas. E não é amar a Deus de boca para fora. Você vai entender isso. É amar a Deus ao ponto de chegar aqui no nível da prioridade, de abrir mão da própria vida. Porque nós estamos vivendo dias aqui, a igreja está começando a ser acordada, despertada. Você começa a perceber que existe a possibilidade da igreja sofrer perseguições, em alguns lugares já há, e fora do Brasil a perseguição é declarada. E se você tiver que perder a vida por amor ao Senhor, você vai dizer o seguinte: não, mas tem minha mulher, mas tem meus filhos, mas ainda tenho meu pai, a minha mãe, eu tenho que cuidar desse povo. Eu não posso descuidar deles. Eu não posso, agora, porque estão falando que vão matar os crentes, eu vou dizer que eu não sou, e depois eu reconcilio com o Senhor. Primeira coisa que tem que morrer quando eu conheço a Yeshua pessoalmente, para que eu seja um discípulo, meu ego tem que morrer. Ah, mas eu, pronto. Vai conversar com a pessoa, ela começa com mas eu, muito cheia de si. Quando você é muito cheio de si, como é que vai colocar uma outra pessoa morando aí? O que nós aprendemos na palavra? A nos esvaziar. Nós aprendemos a nos render, a nos entregar. E essa é uma palavra que ela não é pregada comumente porque ela espanta as pessoas. Quando você fala da cruz de Cristo, de renúncia, de entrega, de abrir mão do próprio ego, do caráter, das suas opiniões, dos seus valores do mundo, você corre com a multidão. Jesus tinha os discípulos e tinha a multidão. Tinha sempre muita gente em volta do Senhor. Uns assumindo o risco da própria vida, amando o Senhor e entregando a vida por Ele. Outros com algum tipo de interesse, querendo receber alguma coisa. Para que alguém saia da condição de multidão e venha para a condição de discípulo, precisa ter disposição de negar o ego. Porque a Bíblia diz que quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. E não é possível nascer de novo se não morrer. E a Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos, temos que mortificar as obras da carne. Temos que fazer com que a velha natureza permaneça sepultada com Cristo. O significado do batismo qual é? Quando eu estou me batizando nas águas, que significado tem isso? Que eu estou me identificando com Cristo na sua morte, para viver como Cristo em novidade de vida. Se você vai e é batizado, sai das águas e volta a viver como antes, batismo não tem significado e não tem valor para você. Se você se batizou nas águas, confessou os seus pecados e voltou a viver como ímpio, batismo não tem valor. Aquela água da piscina ou do rio não é mágica. Aquela água é simbólica, aquela água é para que você faça um ato dando testemunho de algo que aconteceu no seu interior. Diante dos homens, diante dos anjos e demônios. Isso fica registrado. Agora, se não houver disposição de mudança, o batismo não é mágica. Ele não faz mágica. Quem é que deve se batizar? Aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados e crê no Senhor Yeshua de todo o seu coração e tem disposição de viver para Ele.
É aquela pessoa que vai ao batismo, ela declara que morreu para o pecado e agora ela vai viver para Deus. Amém. Glória a Amém? Deus. Não é para ser assim? Então, o batismo acontece logo nas primeiras etapas da caminhada cristã. Aí passa esse tempo, a pessoa começa a se esquecer dos compromissos que fez, dos atos que fez. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem e até a sua própria vida por amor de mim não pode ser meu discípulo, disse o Senhor. Como é que alguém diz para mim, não, se houver uma perseguição, eu não negarei o Senhor jamais, mas não negou nem o próprio ego. O caráter que foi herdado com os valores do mundo ainda predomina, ainda governa, a pessoa vive e anda no que acha, do jeito que era antes. Apenas mudou algum vocabulário, agora vai na igreja e tal. Para que serve isso? Para a condenação daquele que, sabendo o caminho da verdade, anda na hipocrisia. Primeira coisa que você tem que negar para dizer que dá a sua vida a Jesus é o seu ego. O conjunto de valores que você tinha no mundo, suas opiniões, aquele seu caráter, aquela sua maneira de ser que te faz um indivíduo. Ah, fulano é bem assim. Pergunte para outras pessoas como é que você é e você vai ter uma resposta batata, como dizem. Como é que o Odair é? A pessoa vai falar, Odair é assim, sim. Como é que o Claudemir é? Claudemir eu conheço bem, assim, assim, assim. Você tem características. E quando você se converte, se elas não são mudadas, a pessoa não vai poder dizer que você mudou. Ele vai dizer, eu conheço fulano. Quando você muda, a pessoa diz, eu conheço fulano. Rapaz, era uma pessoa. Hoje você não conhece mais ele. Amém? Porque houve mudança, porque a pessoa negou a si mesma e agora ela não vive para ela. Então o conjunto de valores dela não interessa mais, ela está se recompondo, ela está se reestruturando com novos valores, uma nova maneira de pensar, Romanos 12, transformando-se pela renovação da mente. Como é que eu renovo a minha mente? Tiro coisas velhas e coloco coisas novas. Que coisas novas eu tenho para colocar na minha mente? A palavra de Deus. Não como decoreba, mas como princípios a serem aprendidos, a serem vividos, praticados e ensinados. A palavra de Deus é viva e eficaz. Yeshua disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não seja a palavra do Senhor na sua vida um decoreba. Seja a palavra de Deus viva, um espírito que procede de Deus e a vida que procede de Deus para que você possa viver em novidade de vida. Negar a própria vida inclui negar alguns sonhos, alguns desejos. A pessoa está no mundo, ele tem um projeto, ele se converte, a vida dele muda. Aí ele diz, mas eu ainda tenho uma vontade de fazer tal coisa. E aí o Espírito Santo olha para ele e fala, tá, deixa o barco andar. E o barco vai andando, vai andando, vai andando, aí ele pensa assim, puxa, não acredito que eu tinha uma vontade tão grande de fazer isso. Eu tinha um sonho de fazer tal coisa, tenho até vergonha de contar para os outros hoje. Acontece ou não? Sim. Isso é evidência de que mudança, transformação de mente, operação da palavra viva e eficaz do Senhor está produzindo fruto, está havendo mudança. Aleluia! Como é que alguém pode dizer que você é nova criatura? Por novas atitudes. A pessoa que era aquele seu chegado, você quer ver um exemplo prático? Aquele seu amigo no mundo que era seu chegado, agora não acha assunto com você. Nem ligar para você não liga, porque fala, não tenho que falar com fulano, porque agora o assunto dele é um negócio de Bíblia, é outras coisas. Eu falo com ele assim, o assunto não vai, eu só falo de Jesus e Bíblia.
Houve mudança aí. Você está preocupado agora em agradar o coração de Deus, e não o seu, e não o dos homens. Aí houve mudança. Algumas pessoas são reprovadas aqui nesse nível, que é o nível mais íntimo, que é a hora de entregar a vida, é a hora de entregar o coração, é a hora de abrir mão de si e buscar dar lugar a Yeshua, para dizer o seguinte: o que é que o Senhor gostaria que eu fizesse? Tem um livro que diz, o título é assim: Em seus passos, o que faria Jesus? E é um bom livro para a gente, sabe, fazer uma proteção de tela de celular, pendurar no meio da testa, entre os olhos, assim, para no dia a dia você lembrar de falar assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E aí você mesmo responde, falou: mas ele mora aqui dentro. E agora? Agora só posso fazer o que ele quer que seja feito. Não posso mais fazer o que eu quero, Jesus está aqui. Se eu voltar a andar no que eu quero, não é mais Jesus quem vive, mas sou eu quem vive em mim. Aí não é bom, porque não é isso que a palavra requer de nós. Temos que dar lugar ao Espírito Santo. Temos que permitir que nossas vidas sejam de fato templos, moradas do Espírito Santo, habitação de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meu Pai o amará, eu também o amarei, viremos para ele e nele faremos morada. Glória a Deus. Então, quando você tiver que fazer alguma coisa, você fala: espera aí um pouquinho, deixa eu conversar aqui com o papai. Senhor, não, espera aí, aqui. Deus habita em você. Aleluia. Às vezes você fica: oh Senhor, e às vezes você tem que fazer mesmo, porque seu coração não está quebrantado, então você tem que buscar ele lá no alto, porque a Bíblia diz que ele habita no alto e sublime trono. Mas se o seu coração for quebrantado, fica mais fácil, porque diz que ele habita lá no trono, mas também com aquele que é quebrantado e contrito de coração. Então você não tem que ficar buscando a Deus lá em cima. Quebrando o coração aqui embaixo, tudo fica mais fácil, porque ele habita num coração quebrantado. Ele não despreza quem tem coração contrito. Olha o que diz João, capítulo 6, versos 63 ao 66. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Opa! Você já viu o percentual de esforço e dedicação de nossas vidas em relação à matéria e em relação ao Espírito? Quantas horas você ora e quantas horas você faz todo o resto? Tem muita coisa que se faz por aí, aparentemente na carne, que é no Espírito. Por exemplo, você não está vendo um fantasma pregar aqui. Por mais que às vezes tem hora que estou, né? Jesus, pastor, está numa magreza que está parecendo que só dá para ver o espírito dele. E a barba. Esta é uma obra que se faz no espírito, mas a matéria está sujeita ao espírito. Aleluia. Então você fica pensando: mas então se eu não estiver orando, não faço a obra? Não é assim. A Bíblia diz que tudo que você fizer por fé, em amor e em espírito, está agradando o coração de Deus. Aleluia. E há muito que ser feito. Quando você sai para evangelizar, você está indo, a matéria está indo, a carne está indo lá. Mas você está indo em espírito. Quando você dá uma palavra, a pessoa não ouve o fantasma, ouve a voz da garganta aqui, ó. Mas é o Espírito quem fala com a pessoa. E a convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você sai de casa para trabalhar, dando glória a Deus porque Ele te deu um emprego, e você é um bom funcionário e faz o melhor em tudo e sempre, e você é sempre obediente, e você tem conduta íntegra lá no seu serviço, você trabalhou durante o dia, a impressão que você está na carne. Mas se tudo que você faz de todo o coração como ao Senhor, lembrando que é a Cristo, o Senhor, que você serve, é dele que recebe a recompensa, você está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis. Opa, então quando você está por aí fazendo qualquer coisa, dando testemunho de que o Senhor está vivo em você, você está fazendo a obra de Deus. Agora, estar na igreja, dar glória a Deus e conhecer a Bíblia, mas lá no seu trabalho você não dá testemunho, é estar na carne. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque o discurso lhes pareceu duro demais. Jeremias 11:3 diz: diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer os termos desta aliança. Qualquer pessoa que assume um compromisso com o Senhor e começa a fazer as coisas a seu modo, se coloca debaixo de maldição. Como é que eu estou debaixo da bênção? Quando eu estou em obediência à aliança que fiz com Yeshua. Quando eu estou em desobediência, eu estou na prática do pecado. E o salário do pecado é a morte. E a morte leva o homem ao inferno, a morte espiritual. Estamos fazendo a lição do sal e conversando. Mas a morte vai ser lançada no inferno? Eu disse, não. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém. Glória a Deus. Por que alguém que entra numa aliança com Yeshua, que se propõe a ser discípulo e depois retrocede, por que entra debaixo de maldição? Simples, porque entra no pecado. Qualquer um que promete algo para Deus e deixa de cumprir, está em desobediência. Você se lembra de ter lido isso? Ninguém precisa fazer votos ao Senhor, ninguém é obrigado. A Bíblia diz. Se você não fizer votos, está livre. Mas, se fizer, apressa-te a cumprir. Você fez algum compromisso com Yeshua aqui? Ele fez algum com você? Ai de nós se ele não tivesse feito. Graças a Deus que ele fez. E nós assumimos um compromisso com ele. Para permanecermos na bênção, temos que permanecer em obediência. Existe um contrato com cláusulas, que tem direitos e deveres. Se eu deixar de cumprir os meus deveres, meus direitos serão negados. Jeremias 17:5 diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Qualquer pessoa que, por qualquer motivo, começa a se afastar do Senhor, começa a entrar em maldição. Por quê? Porque alguém se afastaria do Senhor? Com que pretensão? Será que você é capaz de se cuidar? Você se garante? Se o diabo se apresentar na sua frente e você estiver sem Jesus, como é que vai ser como diz o pessoal dos jogos, como é que vai ser o fight? Como é que vai ser a batalha? Se o diabo se apresentar a você e você estiver sem Jesus achando que é alguma coisa, como é que vai ser a batalha? Não vamos nem descrever, porque vai ser desleal, né? Conclusão, não se afasta daquele que protege, daquele que zela e vela das nossas vidas. Eu não posso me afastar do único
que sabendo quem eu sou, me amou, me perdoou, me lavou e me comprou. Como é que eu vou me afastar de alguém que deu a própria vida por amor de mim? Qual seria o pretexto, qual seria a explicação para eu me afastar do Senhor? Eu tenho uma explicação. O diabo entrou na sua mente ou no seu coração e te enganou e fez você se afastar. Ananias e Safira. O que é que foi dito a Ananias? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Senhor? Quando o diabo enche o coração das pessoas, elas começam a se afastar. Ah, fulano está tão assim, está tão distante. É porque o diabo já lançou alguma semente no coração dessa pessoa e ela está achando que não. É porque ela não concorda, é porque ela não aceita. A semente da rebelião caiu no seu coração e ela está achando que não, porque ela tem o direito de questionar e não está vendo o diabo deitando e rolando ao lado, dizendo: daqui a pouco você está no meu time. O diabo não veio para outra coisa, ele veio roubar, matar e destruir. Olha a ordem disso. Ele rouba a sua fé. Ele rouba o seu direito de filho quando rouba a sua fé. Porque nós somos salvos pela fé. Quando o diabo rouba a sua fé, ele começa a matar, a destruir aquela vida que foi regenerada pelo poder do sangue de Yeshua. Cuida e zela da tua vida, não deixa o diabo mentir para você. Jeremias 17, 9 a 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Seus pensamentos te levam a tomar atitudes. O diabo não pode conhecer o que está na sua mente, mas ele pode sugestionar. Ele pode induzir você a começar a pensar. E quando alguém começa a pensar algo, começa a meditar, vai começar o quê? A encher o coração. E a Bíblia fala que logo, logo, a boca vai falar daquilo que há em abundância no coração. E se não for boa semente, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Há pessoas cuja prioridade está invertida. O mais superficial está no íntimo. Tem gente que é assim. Ah, então você tem que se desapegar das coisas deste mundo. Nível mais superficial. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que você ama mais do que a Deus, seus parentes. Se o seu pai ou sua mãe entrar na questão e falar que você tem que negar a Jesus, ele vem primeiro. E aí o mais íntimo, você tem que abrir mão da sua vida, negar a si mesmo para que Cristo possa viver em você. Tem gente que está preso lá no primeiro nível, porque ao invés de amar demais ao Senhor, está amando coisas. Coisas que ele não trouxe quando veio ao mundo e não vai levar quando sair daqui. Apegue o seu coração ao Senhor. Ponha o seu coração no Senhor. Ame o Senhor. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Faça dele o seu refúgio e fortaleza, e ele te sustentará e te dará vitória. Glória a Deus. Aleluia. Depois das coisas naturais, ainda tem coisas espirituais. Ah, mas puxa, como é que alguém pode ter problema com coisas espirituais? Não pode. Olha só, dons espirituais são uma bênção, sim ou não? Sim. Como é que dons espirituais podem se tornar num tropeço e numa maldição? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 12, diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais,
Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Aleluia. Quando é que um dom espiritual pode se tornar um problema? Quando eu começo a desvirtuar o propósito para o qual o dom me foi dado. Para que serve o dom? Para que eu me engrandeça, para que eu seja o cara conhecido entre os homens. Eu tenho dom, eu sou fulano de tal, porque Deus me usa. E o Kiko? Deus nos anula, muito bem. Qual é então o problema dos dons espirituais? O problema não é o dom. O problema é que às vezes a pessoa foca demais no dom e desvirtua o dom. O dom tem propósito. Os dons são espirituais, portanto dados pelo Espírito Santo de Deus com propósito, e aí está. Edificação da igreja. Quando você está olhando para o dom, está querendo tirar algum proveito do dom para que você seja mais respeitado, né? Para que as pessoas possam... Não é para isso o dom. O dom é para que a igreja seja mais respeitada, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja abençoada. Porque os dons são para a edificação dela, para que haja crescimento em amor. Coisas espirituais podem então ser um problema quando nesse nível. E um ministério? Não, o ministério é uma bênção, isso não. Meu ministério, misericórdia. Meu ministério é de Deus. Meu ministério está acima de tudo. Não, irmão. O seu ministério é apenas o seu serviço. A tradução do ministério é serviço. E existe uma ordem aí. Quem vem primeiro? Seu ministério, depois a sua mulher e os seus filhos. E como que é a ordem? Deus está acima de todas as coisas e vem em primeiro lugar. Quando eu amo ao Senhor, eu tenho que amar também o meu próximo como a mim mesmo. Quem é o próximo mais próximo de ti? Sua família, sua casa. Portanto, o seu ministério vem depois disso. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Aquele homem que estava pendurado numa cruz ao lado de Yeshua, lá naquele monte. Tinham dois, né? Um de um lado e o outro de outro lado. Um deles estava escarnecendo e o outro, cheio de temor, falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Onde foi parar esse sujeito? Fala para mim. O que ele fez para merecer isso? O ministério dele? Ele fez grande obra, não fez? O que ele fez para ir para o paraíso? Creu de todo o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Então o ministério não é algo que vai te levar para o céu. Se Deus te deu um ministério e você já tem direito ao céu, e aí negligenciar o ministério, aí o caldo pode engrossar. Mas o seu ministério não vem primeiro que a sua família. Sua família vem primeiro que o seu ministério. Seu primeiro ministério está dentro da sua casa. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua mulher, seus filhos. Se você não der testemunho para os seus, para quem você vai dar testemunho? Se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, que triste. Se ele perder a alma, como diz a Bíblia, nada aproveitou. Ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma, perdeu tudo. Mas ganhar metade do mundo e perder a sua casa é algo muito frustrante. Então dê prioridade à sua casa. Seu primeiro ministério, seus primeiros discípulos estão dentro da sua casa. Aleluia. Então o ministério, Efésios 4, 11 a 13, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Para que o Senhor deu apóstolos, mestres, evangelistas, pastores? Para que Ele deu esse povo? Com o fim de preparar os santos para desenvolverem seus ministérios no corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que servem os ministérios? Para que os caras da igreja me respeitem. Meu ministério, rapaz, eu sou pastor desse negócio aqui. Pensa o quê? Para falar comigo, você tem que falar com o tesoureiro primeiro, não atendo qualquer um, não. Eu sou o cara aqui. Não, eu não sou pastor, eu sou bispo agora. Eu subi um degrau. Não, agora eu já sou apóstolo nesse negócio. Então eu já não falo mais com ninguém, não. Para que servem os ministérios? Para o preparo dos ministérios, para que o ministério dos santos se desenvolva e a igreja cresça e amadureça e frutifique. Aí o meu ministério é para que eu me engrandeça, para que eu seja conhecido, para que eu vá lá entre os políticos e me envolva lá, porque eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o fulano. Para que serve isso? Para queda. Quando o homem começa a olhar para dons espirituais e desvirtua, quando ele desvirtua seu ministério, quando ele desvirtua o propósito e coloca a igreja num patamar que não devia, para que serve tudo isso? Para a queda do homem. A igreja pode ser um problema espiritual para alguém? Pode. Não que igreja seja o problema, mas há pessoas que brigam por causa da plaquinha da sua igreja. A pessoa diz, olha rapaz, a minha igreja que leva para o céu, esse resto aí vai estar tudo errado. E não fala mal do meu pastor não, que eu saio no braço contigo. Moço, eu não quero ser pastor de uma igreja que acontece isso. Pensa, por que isso acontece? Falta de conhecimento. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. O que Paulo disse? Sois carnais. JBS, frigorífico, açougue da esquina, carne pura. Vi um pastor falando, gostei, vou usar aqui. Ele falou assim, você está no nível da pelanca. Jogou o nível lá embaixo. Está no nível da pelanca, pelanca pura. Por quê? Porque não está entendendo, está misturando você à igreja. Igreja é o quê? Um organismo vivo, igreja é o corpo de Cristo. Isso é algo espiritual. Composto, envolve coisas naturais, mas tem sua origem no céu. Começa lá, passa por aqui e vai terminar lá. Então a igreja pode ser um problema? Para alguns pode. O cara começa a brigar pela igreja dele. Começa a dizer que só a igreja dele que salva. Falta de conhecimento faz as pessoas pecarem. 1 Coríntios 3, de 3 a 7. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Aleluia! De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aleluia! Então, as pessoas podem ter problemas no nível terreno, material? Podem. Podem ter problema no nível espiritual? Podem. Mas olhe para o problema que nós falamos no âmbito espiritual. Qual é o problema real aí com o espiritual? É o carnal.
Se não fosse a carne e o mundanismo, não haveria problemas com dons espirituais. O cara se tornou um profeta, Deus começou a usá-lo e ele começou a achar que era faraó. Começou a achar que era o rei das nações. E aí o laço veio e a queda foi grande. Tudo porque tinha um dom. O problema não é o dom. Os dons de Deus são irrevogáveis. Qual é o problema? Homens naturais recebem dons espirituais e permanecem carnais, e aí a queda é iminente. Se você recebeu algo de Deus, é para fazer algo para Deus. Se você recebeu algo do Espírito Santo, é para a glória de Deus. Você vai ler isso em João. Jesus estava deixando bem claro que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo nos revelaria e nos daria aquilo que recebesse dele, o Senhor. Porque tudo começa nele e termina nele. Aleluia. Porque ele fez todas as coisas. Quando você começa a olhar a palavra, você começa a ver. E Yeshua estava no princípio. Por meio dele foram feitas todas as coisas e sem ele nada veio a existir. Coisas boas usadas para propósitos errados, promoção pessoal, vaidade, orgulho, queda. Ah, mas eu amo o Senhor, eu estava fazendo a obra, mas porque não vigiou, porque não abriu mão da carnalidade, não renunciou ao próprio ego, aquilo que Deus deu de valor acabou perdendo-se. E aí vem a acontecer aquilo que nós falamos, né? O vaso era trincado, a unção era boa, mas por causa da rachadura do vaso, quando o vaso se quebrou, perdeu-se a unção e perdeu-se o vaso. Qualquer coisa que esteja entre você e Deus pode se tornar uma idolatria. Quando as pessoas amam mais as coisas que Deus dá do que o Deus que dá as coisas, a queda é certa. Ame mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. Ah, mas até aqui está tudo bem. Eu faço exatamente isso. Eu estou amando mais ao Senhor, eu já abri mão de tudo, eu já cheguei até aqui e eu estou aqui, na igreja. E aí? Como é que é o seu dia a dia? Como é que tem sido a sua vida lá fora? Você tem levado a sua cruz? Nós falamos no outro domingo o que vem a ser a minha cruz. O que é a sua cruz? Sua sogra? Seu vizinho? Sua mulher? Seu marido? Tem gente que, se fosse no outro ambiente, responderia rápido, né? Está com a palavra na ponta da língua. Eu falei, eu conheço ela, sei onde que faz assim, e eu sei o nome dela. Conheço aquela cruz, eu estou calejado dela. Mas qual é a sua cruz? Você precisa entender que a sua cruz não é uma pessoa. A sua cruz é toda a circunstância sob a qual Deus te colocou no reino. Você vai começar a ver que o reino de Deus, na sua compreensão do todo, aqui na terra, é a minha cruz. Porque o reino de Deus requer de mim obediência, abnegação, santificação. Está matando o restinho do que sobrou. Então a cruz opera o quê? Mortificação. A cruz serve para quê? Para matar. Se eu tenho que levar a minha cruz dia a dia, significa o quê? Que eu tenho que morrer dia a dia, negando a mim mesmo e dando lugar a Yeshua para que viva Ele e não mais eu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então até as 2 da manhã hoje. Aleluia, fraquinho. Glória! Nós vamos falar então sobre levar a cruz.
no domingo que vem.